Hoje vamos tirar um bem maior de um mal que existe há muito tempo no mundo. Afinal, somos ou não somos filhos da luz, tão espertos quanto os filhos deste mundo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. A partir da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos de 14 a 21, e do Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo de 1 a 8, a liturgia da igreja vai nos fazer refletir hoje sobre a nossa missão como cristãos e como anda a nossa administração dos dons e bens que o Senhor tem nos confiado. Bom, na primeira leitura, ouvimos o apóstolo expressar sua confiança na comunidade de Roma. Ele diz: Meus irmãos, de minha parte, estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. São Paulo, como podemos notar, irmãos, não tem medo algum de reconhecer a graça já presente nos fiéis em Roma. Como nós já aprendemos ao longo de nossos encontros aqui, a graça de Deus precede e acompanha a nossa ação. A missão evangelizadora, que é a missão de todo e qualquer batizado, não começa do zero, mas se baseia naquilo que Deus já plantou em cada coração e comunidade. Na nossa vida, temos a tendência de ver apenas aquilo que nos falta, não é verdade? Mas Paulo hoje vai nos ensinar a olhar para os nossos irmãos e irmãs com os olhos da fé, reconhecendo os seus dons, conhecimentos e virtudes. Isso é fundamental não só para uma vida em comunidade, uma vida paroquial, mas uma vida em família, no trabalho e no apostolado. Em sua carta, Paulo se descreve vai se descrever, na verdade, vai descrever como que a graça agiu em sua vida. Ele diz: Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. O ministério de Paulo e, consequentemente, o ministério de cada um de nós, irmãos, é uma graça, ou seja, um dom de Deus. Não é um mérito próprio. O trabalho de evangelização é um ofício sacerdotal, um ato de culto. Nossa pregação, testemunho e caridade transformam os convertidos em uma oferenda bem aceita a Deus. E esse ministério não é apenas um cargo ou uma pastoral dentro da igreja, e sim em qualquer área da nossa vida. Se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é quem te deu a graça de ser o que você é, de realizar seus trabalhos na vida cotidiana, de sustentar sua família, de ensinar outros a fazer o que você faz. E como você tem utilizado esse dom? Se bem ou mal, é a forma como você vai corresponder a essa graça. A santificação de todo o processo é a obra do Espírito Santo. Por isso necessitamos estar próximos sempre da graça de Deus, irmãos, da igreja e buscar os sacramentos. A visão de Paulo é clara e radical. Ele se esforça para evangelizar onde Cristo ainda não foi anunciado, para não construir sobre alicerce alheio. Seu objetivo, irmãos, não é simplesmente fazer mais, mas levar a palavra de Deus aos limites da terra. Por isso, hoje, uma pergunta que fica clara e evidente para nós é: quais serão os gentios e os pagãos do nosso tempo? Irmãos, são aqueles que vivem ao nosso lado, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. O zelo missionário nos impele a sermos proativos no anúncio, não apenas dentro das paredes da igreja, mas nos territórios de nossa vida. Como o próprio Paulo vai dizer, agindo desta maneira, estamos de acordo com o que está escrito. Aqueles aos que ele nunca foi anunciado verão, aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Traduzindo, no mundo ao qual vivemos aqui no Brasil, irmãos, dificilmente alguma pessoa nunca ouviu falar de Deus ou de sua palavra. O problema é o que ouviram e o que compreenderam dela. Por exemplo, a parábola de hoje do Evangelho de São Lucas, muitos não a compreendem e muitos a pregam de forma totalmente equivocada, levando outras pessoas ao erro. Este é um dos textos mais desconfortáveis da Sagrada Escritura, pois nos parece que Jesus vai elogiar a ação e a fraude de um homem e ainda vai nos pedir para sermos iguais a ele. Porém, se lermos com mais cuidado, com mais atenção e baseado naquilo que a igreja nos ensina, veremos que Jesus não elogia a desonestidade, mas a sagacidade e a previsão do administrador. O texto diz: O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar,
Tenho vergonha? Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta ali, depressa, e escreve 50. Depois perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta rapidinho e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Como podemos ver, irmãos, Cristo não está elogiando o ato do administrador, e sim a sua esperteza. Está nos chamando a atenção. Em outras palavras, se os filhos deste mundo são tão espertos e diligentes na busca do interesse próprio, os interesses materiais e temporais, quanto mais nós, os filhos da luz, devemos ser diligentes e espertos na busca dos bens eternos. Então, o que fica evidente para nós é que a parábola nos questiona sobre a forma como administramos aquilo que Deus nos confia. Tempo, talento, dinheiro, influência, oportunidades. Tudo é dado em administração, afinal, um dia nós iremos morrer e as coisas vão ficar aí. O administrador usou o seu dinheiro para assegurar o seu futuro terreno, para garantir a sua vida. Nós somos chamados a usar os bens materiais que Deus nos dá e que a Escritura vai chamar de riqueza iníqua ou de mamon, que é uma alusão à natureza passageira e tentadora, para fazermos amigos no céu. Eis aí a questão. Será que estamos sendo espertos o suficiente na gestão de nosso tempo para a oração e o serviço, como somos espertos no nosso lazer e trabalho? Será que somos diligentes em usar nossos recursos para a caridade e a missão, garantindo assim nosso futuro eterno, ou gastamos tudo em bens passageiros? Fazer com que o que é temporário se converta em mérito eterno, irmãos, através da prática das obras de misericórdia, aí está a esperteza de que Cristo está nos falando. Somos chamados a evangelizar a oferecer as nossas vidas e a vida dos outros como um sacrifício agradável a Deus. E para isso devemos ser tão espertos no uso dos nossos recursos para o reino de Deus quanto o mundo é para o lucro próprio. A igreja hoje nos convida, então, irmãos, a sermos santos e sagazes. Sejamos, então, administradores fiéis e missionários ardentes da palavra de Deus. Sejamos negociadores para a salvação das almas. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. I just want